Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher? Então ele se levantou e se foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo, para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Para que comamos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pode fechar a Bíblia, pegue na mão de alguém e vamos orar todos juntos. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome bendito de Jesus, uma vez mais o Senhor me trouxe a incumbência de pregar a sua boa, bendita, viva, poderosa e eficaz palavra. Eu venho até esse altar, ó Deus, totalmente dependente do Senhor. Eu te peço que nesse momento toda retaliação possa cair por terra. Eu te peço que nesse momento toda palavra contrária venha a ser destronada, destruída, porque eu sei que nessa noite, querendo Satanás ou não, o Senhor vai usar a minha vida para abençoar aqueles que vieram querendo ouvir a tua voz, querendo ouvir a tua palavra. E eu não venho até essa tribuna acreditando naquilo que é meu. Eu não venho dependente da minha eloquência, eu não venho dependente da minha retórica, eu não venho dependente da minha teologia, eu venho totalmente dependente do Senhor. E é por isso que nessa noite, ó Deus, onde houver um crente que também está ligado, que também está na dependência, que também está depositando a esperança naquilo que vem do alto, naquilo que vem do céu, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, e da planta do pé ao alto da cabeça, dá um sinal da tua glória sobre a vida dele, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora já. Os que recebem, glorifiquem a Jesus, porque Ele merece. Meus queridos irmãos, é uma grande verdade que nós vamos ver a Bíblia falar acerca de Elias. A primeira vez, no capítulo de número 17, no seu versículo 1. E quando nós vemos a Bíblia falar de Elias, nós vemos a Bíblia falar acerca de um homem que está indignado. Talvez, se você fizer a leitura do texto sem entender nenhum contexto histórico, você não vai entender a profecia que Elias libera no versículo 1 a seguir. Por quê? Porque você vai ver apenas um profeta dizendo: segundo a minha palavra, não choverá e nem cairá orvalho sobre Israel. Ora,
alguém vai olhar e vai dizer: que petulância. Alguém vai olhar e vai dizer: que arrogância desse profeta, dizer: segundo a minha palavra, não cairá orvalho, não cairá chuva. E o detalhe maior é que, se nós voltarmos no tempo, nós não vemos relatos bíblicos sobre a vida desse profeta. Então, nós vamos dizer: que homem é esse? E que autoridade é essa que ele pensa que tem? Quando nós vamos estudar um pouco a história bíblica, nós descobrimos que a profecia de Elias é uma profecia mediante a uma indignação. Elias está indignado, primeiro, com a adoração a deuses pagãos, e segundo, com o poder que estão atribuindo a esses deuses. Se você ler um pouquinho à frente, você vai ver que a luta de Elias é contra os profetas de Baal e os profetas de Azera. Que profetas são esses, pastor? São os profetas conhecidos como os profetas de Jezabel. Eram os profetas que sentavam na mesa de Jezabel e alimentavam o ego dela, liberando palavras proféticas que lhe agradavam, liberando palavras proféticas que inflamavam o seu coração de alegria. Porém, a Bíblia vai nos dizer que esses 850 profetas que profetizavam palavras que agradavam a Jezabel, nenhum deles estava na visão de Deus, nenhum deles estava sobre o domínio do Senhor. Pastor André, a grande verdade é que Elias está indignado com os falsos profetas. Elias está indignado com uma adoração que não existe, porque é uma adoração levada a um Deus que não tem poder algum. E quando nós estudamos a história, nós descobrimos que Baal era o Deus, entre aspas, da fertilidade. Antigamente, a economia só se baseava em agricultura e pecuária. Então, nos tempos chuvosos, as pessoas prosperavam. E as pessoas estavam atribuindo a sua colheita a Baal. As pessoas estavam atribuindo as suas riquezas a Baal. As pessoas iam até Baal e o adoravam e o agradeciam pela chuva, sendo que Baal não tinha poder de mandar nem nele mesmo, que dirá em todo um povo, em toda uma nação. E Elias, como um profeta escolhido de Deus, ele se incomoda e diz: então quer dizer que é Baal que dá a chuva para vocês? Então quer dizer que Baal que manda prosperidade para vocês? Então quer dizer que Baal que manda colheita para vocês? Então, a partir de hoje, segundo a minha palavra de Elias, eu quero ver se quem manda nessa nação é o Deus Baal ou é o Deus Todo-Poderoso. Segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho. O que é orvalho? É aquela chuvinha fina que a gente muitas vezes não vê. Mas se a gente acordar no sítio, na fazenda, 5, 6 horas da manhã, quando a gente vai andar, o capim e o mato está todo molhadinho. E a gente passa e vai se molhando e a gente não entende, porque não teve chuva. E de onde que veio? Aquilo é o orvalho. O orvalho, ele vem devagarinho. Ele é uma chuvinha fina que bate na planta, que bate no capim, que bate no mato. Só que Elias está dizendo: nem vai chover, nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra. E qual é a palavra de um profeta? Vira para o teu irmão e pergunta para ele: qual é a palavra de um profeta? Vou te explicar agora. A palavra de um profeta é a palavra de Deus. Porque o sacerdote, ele pega da terra e leva para o céu. Tanto é que quando as pessoas precisavam de remissão de pecados, o sumo sacerdote entrava até o lugar santíssimo, onde ficava a arca do Senhor, e levava todos os pecados das pessoas da terra para isso é uma função de sacerdote, isso é uma função de... E o profeta é aquele que pega de Deus e traz para a terra. Não, você não deu glória a Deus, você não entendeu. O sacerdote, ele pega da terra e leva para o céu. Só que o profeta pega do céu e traz para a terra. Quando Elias abre a boca e profetiza, não é Elias, é o próprio Deus falando pela boca de Elias. E na mesma hora Deus olha para o anjo e diz: Elias falou, está falado. Não caiu chuva,
não caiu orvalho. E trazendo agora essa mensagem para os dias atuais, se fosse hoje, alguém tinha postado o vídeo no Instagram. O profeta maluco, que disse que segundo a palavra dele, nem chove, nem cai orvalho. Só que o tempo vai passando e a palavra não cai por terra. O tempo vai passando e de fato não cai chuva, não cai orvalho. A seca começa a vir, com a seca vem a fome. E Elias agora olha para o alto e diz: Deus, o que eu faço? Ele sai de cena. Primeiro Elias libera uma palavra poderosa. Primeiro Elias libera uma palavra que vem do alto, que vem do trono. Primeiro Elias fala em nome de Deus. E segundo, ao invés de ele desfrutar de algum bem, Deus olha para ele e diz: falou, falei. Disse: agora sai daí. Vira para o teu irmão e fala para ele: não é porque você está sendo escondido que Deus não está trabalhando. Posso te falar uma verdade, sim ou não? O trabalho de Deus não está no Instagram. Hoje eu estava assistindo um programa de TV. A moça falou que foi para Paris, e de lá foi para uma cidade pequena que não tinha Uber. E ela foi para um jantar de gala num castelo, e ela estava de salto, aquele salto fino. E ela teve que ir descalça até o lugar do evento. E nesse tempo que ela foi descalça, ela sujou vestido, ela sujou pé. E daqui a pouco ela chegou no evento, comeu e bebeu umas coisas que ela nunca tinha comido e bebido. Ela passou mal, começou a vomitar. E se não bastasse, para ir embora de volta para onde ela estava hospedada, ela teve que mais uma vez fazer aquela caminhada a pé, porque não tinha aplicativo, nem ela conhecia ninguém. Mas ela disse: o que importa são as fotos, que todas saíram perfeitas. E ninguém sabe os perrengues que eu passei. Enquanto você vive olhando uma vida de Instagram, você fica olhando vidas perfeitas. Muitas vezes Deus não quer que você viva olhando vidas perfeitas que não são perfeitas. Deus te quer escondidinho, porém recebendo da presença dEle. Não se sinta pressionado a mostrar que é o que você não é. Não se sinta pressionado a falar que sente o que você não sente. Não se sinta pressionado por pessoas nem por ninguém. O importante é você estar na presença de Deus. Se for para ser exposto na presença de Deus, amém. E se for para ficar escondido na presença de Deus, amém. Elias se esconde. Amém. Elias vai para o ribeiro, entra no ribeiro, e agora ele fica dependendo de Deus para comer. Porque a água ele mesmo pegava do ribeiro. Só que a comida vinha mediante os corvos. A história diz que os corvos tiravam comida da mesa de Jezabel e levavam para Elias. Perdeu a chance da glória de Deus, mas tudo bem. A história diz que os corvos roubavam comida da mesa de Jezabel e levavam para Elias. Não entendeu? Deus vai tirar de quem tem para colocar na sua mão. E a Bíblia diz que não faltou nada para Elias. Só que daqui a pouco o ribeiro secou. O ribeiro, e viver na providência de Deus é assim mesmo. Viver na dependência de Deus é assim. Secou o ribeiro. Elias olha para o alto e diz: Senhor, e agora? Deus diz: fica tranquilo, eu já preparei uma outra saída para você. Faz uma caminhadinha e vai até a cidade de Sidom. E lá eu já preparei uma viúva, e essa viúva vai te alimentar. Essa viúva vai? Em qual parte da Bíblia que a gente viu viúva alimentar ninguém? Porque a Bíblia diz que eu que preciso alimentar as viúvas. A Bíblia diz que eu preciso cuidar dos órfãos e das viúvas, porque eles não têm ninguém por eles. Sim ou não? Só que Deus olha para Elias e diz: Elias, eu já ordenei a uma viúva se sou eu que preciso ajudar a viúva, como é que uma viúva vai me ajudar? Quem foi que falou? Para de ficar esperando sentido. Quando o que você precisa não é de sentido, você precisa de fé.
Sabe qual é o nosso problema, pastor? É porque a gente está esperando muita explicação, e o nosso Deus não é um Deus de muita explicação. O nosso Deus é um Deus que dá estratégia, dá o caminho. Mas não está fazendo sentido, pastor, não precisa, levanta e vai para o lugar que Deus te enviou, porque você não precisa de sentido, você precisa de fé. Levante a mão direita para cima, repousa no ombro do irmão que está à direita, dá uma acordadinha nele. Fala para ele: você não precisa de sentido, você não precisa de explicações, você precisa de fé. Porque se Deus falou, nunca viúva sustentou ninguém, vai começar a sustentar agora. Nunca deu certo assim. Meu irmão, foi Deus que falou? Foi, pode ir. Por quê, pastor? Porque quando Deus fala, Ele muda tudo de lugar. Só tem um que pode trocar a ordem: Deus. A gente vem para cá, né, pastor Ever? Tem uma ordem de culto. Às vezes a ordem muda. Quem já percebeu isso? A gente não combina de mudar a ordem, mas Deus muda a ordem. A gente prepara bem direitinho isso, mas daqui a pouco tem coisa que muda, porque Deus é o único que tem poder de mudar a ordem e tudo ficar ainda melhor. Não, você não entendeu. Deus é o único que faz uma viúva que precisa de alimento alimentar alguém. Essa noite, Deus me relemarácia. Estou sentindo meu amigo aqui. Deus me autoriza a profetizar só na vida de quem trouxe glória. Essa noite, Deus está mudando a ordem das coisas tão somente para te abençoar. Deus está fazendo a roda rodar, a roda grande vai entrar na pequena, vai acontecer milagre, porque Deus está ordenando. Vira para o teu irmão e fala para ele: Deus muda ordem. Só quem muda a ordem das coisas e o resultado é melhor do que o esperado é Deus. É por isso que eu sempre escolho depender do Senhor. Porque quando a gente depende da terra, para tudo a terra quer trazer uma explicação. Eu particularmente não preciso de explicação. Uma vez eu estava num evento, tinha um pregador que ia pregar que eu gostava muito. Eu falei: pastor, eu sou seu fã, que honra poder sentar aqui no altar que o senhor está. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode falar, filho. Eu disse: por que eu tenho algumas dúvidas na Bíblia? O senhor tem? Eu olhei para ele e disse: o senhor tem uma dúvida na Bíblia? Ele olhou para mim e disse: uma? Eu tenho centenas. Eu disse: o senhor tem centenas de dúvidas? Ele disse: tenho. Eu falei: e aí? Ele disse: e aí que acima das minhas dúvidas está a minha fé. Tem coisa que eu não entendo, mas eu creio. A Bíblia diz que para a gente trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Gente, isso é coisa de chamar criança para brincar de imaginar. O senhor imagina, pastor Evo, alguém te chamando para imaginar. Senta aqui, pastor, vamos imaginar o Congresso. Vamos imaginar as vidas que o senhor vai olhar e vai dizer: não é melhor a gente viver lá? Pois é, mas Deus é assim. Ele te convida para você sentar com Ele e dizer: vamos imaginar como vai ser. Senhor, mas isso é coisa de criança. Pois é, para vir até mim tem que ser como criança. E aí o que eu faço? Imagina. Traz a existência e eu trago a realidade. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Imagina, traz a existência e Deus trará a realidade. O Senhor me autoriza a liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Essa semana Deus está trazendo a realidade, aquilo que não fazia sentido.
precisamos de fé. Nós precisamos de... E Elias se levantou. Elias perguntou, indagou, duvidou, levantou. Porque ser crente é isso, é acreditar no que Deus fala. No dia que eu parar de acreditar no que Deus fala, no dia que eu parar de acreditar nos locais que Deus me aponta, nos caminhos que Ele me prepara, eu não sirvo mais para pregar o Evangelho. Porque eu não preciso de explicações, eu preciso crer. E Elias se levantou. É uma viúva? É uma viúva. Então é na casa dessa viúva que eu vou agora. Faz algum sentido? Faz. É assim que Deus trabalha. E Elias vai caminhando. Só que mesmo Elias sendo um profeta, você vai ver que Elias não está livre de viver o que as pessoas normais vivem. Inclusive lá na frente Elias vai entrar em depressão. Elias como profeta, ele levanta, e diz o texto, e Elias se levantou como profeta. Como? Só que como homem a sua mente está dizendo: como é que uma viúva vai te dar de comer numa crise dessa? A mente dele está dizendo para ele: como é que alguém que precisa de ajuda vai te ajudar? Uma vez eu fui pregar numa igreja, lá perto de Guarulhos, do aeroporto. Uma igrejinha bem pequenininha, não devia ter 50 cadeiras. A irmã me agendou com 6 meses de antecedência. Aquela queria que eu fosse lá. E era uma festividade. Eu fui lá e dei o gás. Parecia que tinha 1000 pessoas me ouvindo. Preguei. E no final a irmã disse: pastor, não vai embora não, porque a gente preparou um lanchinho para o senhor. Eu falei: amém. Vou ter que lanchar aqui, porque eu vou pregar numa vigília. Eu já como aqui mesmo e vou embora. Enquanto ela estava preparando o meu lanchinho, ela foi lá nas irmãs que estavam vendendo uma cantina e disse: cadê a entrada da cantina? As irmãs pegaram a entrada, colocaram no envelope. Ela pegou aquele envelope e me deu. Eu pensei assim, depois eu ia pregar numa grande vigília. Fim de semana, pela misericórdia de Deus, pregava em bons congressos, recebia boas ofertas. Eu falei: essa igreja aqui precisa da minha ajuda, não vou receber. Quando ela me deu um envelope, eu ia devolver o envelope. E quando eu fui devolver o envelope, Deus falou ao meu coração: quem você pensa que é para impedir essa igreja de prosperar? Naquele momento eu segurei aquele envelope. Gente, o envelope está dessa grossura, moeda, nota de 2. Eu disse: do que é que o Senhor está falando? E Deus falou ao meu coração, disse: não despreze essa pequena igreja, porque essa pequena igreja está fazendo um grande sacrifício, e grandes sacrifícios trazem grandes milagres. Se Deus falou, tá? Elias está caminhando e está quase igual o pastor Gleison. Como é que essa pobre viúva vai me ajudar, se eu que preciso ajudar ela? E aí, como homem, ele olha para a viúva e diz: minha senhora, a senhora poderia me trazer um pouco de água? Ela diz: vou lhe trazer agora. Quando ela vem trazendo a água, ele fala de novo como homem, porque ele tem sede e fome. Ele diz: a senhora pode me trazer também um pão? E ela olha para ele e diz: meu querido amigo, diante do Deus que você serve, que é a nossa testemunha aqui, eu não tenho nada para te oferecer, porque eu só tenho um pouco de azeite e um pouquinho de farinha. Diante do Deus que você serve,
Posso falar uma verdade, sim ou não? Que momento foi que Elias se identificou como homem de Deus? Em qual momento aqui no texto, Elias chega para ela e diz: prazer, meu nome é Elias, eu sou profeta. Deus me mandou vir até a sua casa, a senhora vai cuidar de mim. Teve isso? Pergunta por quê? Porque homem de Deus, por onde passa, ele deixa um rastro de homem de Deus. Eu estava lá em Uberaba, Minas Gerais, pregando. Num sábado à noite, domingo à noite. Um amigo meu, pastor André, pregando numa garagem, quase o tamanho desse lado aqui, todinho aqui, numa garagem. Quando eu comecei a pregar, Deus colocou uma palavra no meu coração, olhei para ele e falei: até quando você vai reter o que Deus preparou para você? Sai daqui e procura um lugar digno para adorar o Senhor. Eu falei isso pregando. Voltei para a casa do irmão que estava me hospedando. Pela manhã a mulher bateu no meu quarto, que o irmão perguntou se eu tenho alguma exigência. Eu falei: nenhuma, eu só não gosto de ficar sem tomar um café pela manhã. Mas pode ser com qualquer coisa, uma torrada, um pão, qualquer coisa, só para não ficar sem café. E a mulher bateu no meu quarto, eu estava orando. Eu lembro como se fosse hoje, eu ouvindo um hino que dizia assim: lindo, lindo, lindo és. Dá um dó mais. Estou brincando. Eu estava de joelho orando. A irmã bateu e disse: pastor, o seu café está na mesa. Eu falei: amém. E eu levantei, fui tomar o meu café e procurei pastor Yuri e não achei. Eu mandei mensagem no WhatsApp, falei: cadê tu, terra seca? Ele falou: eu saí, eu estou procurando um ponto para a nova igreja. Eu falei: tu não falou nada? Ele disse: eu não falei nada, porque Deus falou pela tua boca. Ou tu é profeta ou tu não é profeta? Eu falei: então amém, eu sou profeta, manda a localização que eu quero ir para aí também. Eu terminei de tomar café, peguei um Uber e fui para lá. Daqui a pouco o pastor André estava num lugar lindo, cara de igreja, top. Falei: é aqui, vai ser a igreja, vai ser aqui. Eu estava de tênis, de camiseta básica, de calça jeans normal. Daqui a pouco chega um cara atrás de mim, bate assim, falei: opa. Eu pensei que era alguém que estava me conhecendo, de Minas Gerais, algum evento. Falei: diga lá, meu irmão. Ele: tu é daqueles crentes que grita, né? Falei: sou. Ele: é, eu sei. Falei: que bom. Ele disse: eu vou te falar uma coisa, crente que grita não fica aqui não, que eu tenho um negócio 2 pontos para baixo, eu boto terra, eu boto azar e você não abre igreja aqui. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, eu nem sou daqui, nem vim para ficar, mas vou te dizer uma verdade agora, não tem quem impeça da igreja do Senhor ser nesse lugar aqui. Agora a pergunta que o Yuri fez para mim depois foi: de onde ele tirou que tu era um crente que grita? Falei: tem que me respeitar, por onde eu passo, alguém percebe que chegou um profeta. Porque quando o crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus chega no ambiente, vão ter que entender que chegou um homem de Deus naquele lugar. Posso falar uma verdade, sim ou não? A partir de hoje, Deus vai te dar uma autoridade, que por onde você passar, o diabo vai ter que bater em retirada. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Vou dizer de novo: Deus está te enchendo de uma autoridade, que por onde você passar, o diabo vai ter que bater em retirada. Se você acredita, levante a mão para o alto, receba poder, receba autoridade e dê um brado de glória para adorar Jesus nessa noite. Aplaude mais forte. Gostei do assovio. No final passa ali para receber o combinado. Estou brincando. A mulher já olhou para ele e disse: o Deus que você serve, eu já vi que você é um homem de Deus. E é perante ele que eu te digo a verdade, eu não tenho nada. Eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. E eu vou te dizer qual é o meu projeto. Eu vou te dizer qual é o meu projeto é fazer um bolo. E desse bolo vai comer eu e meu filho. E depois que a gente comer esse bolo, a gente vai esperar a morte. Veja a situação da mulher que Deus preparou para abençoar Elias.
Meu irmão, se o cenário é de crise, profetiza a bênção no meio da crise. Se em tua volta nada parece dar certo, para de ficar se reclamando em rede social. Para de ficar enchendo as pessoas com os teus textos quilométricos. E fala para Deus a tua causa. Fala para Deus o que você está sentindo. Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês orarem agora por mim, 80% da igreja vai ficar de boca calada. Sabe por quê? Porque não tem habilidade em orar. E sabe o que é orar? Falar com Deus. Veja que ponto chega a igreja. Orar nada mais é do que fazer o que vocês fazem no final do culto, conversar. A única diferença é que é uma conversa com Deus. Isso é orar. Conversar com Deus. A situação está crítica? Conversa com Deus. O cenário é de morte? Conversa com Deus. O cenário é de fome? Conversa com Deus. Elias ouviu a história triste daquela mulher e disse para ela: a senhora vai fazer desse mesmo jeito, só tem uma diferença. Pergunte qual? Pergunte qual? A senhora vai fazer primeiro um bolo e vai trazer para mim. E imagina a mulher olhando para ele dizendo: meu amigo, eu acho que você não estava aqui na hora que eu falei. Eu só tenho condições de fazer um bolo. Esse bolo é para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos? Depois nós vamos? Elias olhou para ela e disse: vai fazer diferente. A senhora vai trazer primeiro um bolo para mim. E não vai morrer mais ninguém aqui. Posso falar a verdade, sim ou não? Sabe por que tem gente que não prospera? Porque não acredita na palavra do profeta. Ai, pastor, não é bem por aí, não é não? Então vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Versículo 20. Vamos ver o que diz a Bíblia, né? Não sou eu. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Parte B. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Quem crê em Deus está? Quem crê em Deus está? Continuação. Crede nos profetas. Hã? Quem crê em Deus está? E quem crê no profeta? Um conhecido meu veio aqui na vigília, fez uma oferta de R$1.000 aqui no altar. Passou um dia, ele fechou uma negociação de receber 100 parcelas de 1.000. Até quando você vai viver batendo cabeça, quando o segredo é acreditar no profeta? Até quando você vai acreditar naquela tua vizinha fofoqueira? Até quando você vai acreditar naquela irmã da tribulação? Até quando você vai acreditar no irmão Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo? Sendo que o que precisa na tua vida de virada de chave é acreditar no profeta. Só que acreditar no profeta gera sacrifício. A mulher olhou para ele e disse: como é que é o negócio? Ele disse: a senhora que sabe, a senhora come e morre. Ou a senhora acredita no que eu estou falando e não vai morrer ninguém aqui. Posso falar uma verdade, sim ou não? A partir de hoje, se você acreditar na palavra profética, eu profetizo vida em Telemanchoria, em todas as áreas. Eu profetizo, a partir de hoje, a morte vai ter que dar lugar à vida. Se existe profeta na igreja Encontro das Águas, e você andar pelo caminho que eu estou te falando, eu profetizo vida, 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 vida. Bate na mão de alguém. Fala para ele: recebe vida. Precisa crer
no Instagram, no cantor que vai para o pátio, na tua amiga fofoqueira, no teu amigo tribulado, Raimundo. Tem que acreditar em quem? Alguns perguntam, por que Deus te levantou, pastor? Porque a minha vida inteira foi cercando os profetas. Vocês vão orar onde? Tal lugar, quero ir também. Não, mas não vai dar. Eu digo, vamos todo mundo no meu carro então. Quem anda perto de profeta recebe galardão de profeta. Deus tem uma mudança para fazer na tua vida. Só depende de você mesmo. Quem são as pessoas que você está cultivando ao seu redor? Qual é o tipo de conteúdo que você se alimenta? Qual é o tipo de conteúdo que você se alimenta? Conteúdos proféticos ou conteúdos que pioram a tua situação? Aquela mulher acreditou na palavra profética. Fez um bolo primeiro para o profeta olhou para ela e disse: agora levante a mão para receber. Não faltará azeite na botija, e a farinha da panela não se acabará, diz o Senhor. Não, você não entendeu, levante a mão, vou profetizar, só para quem crê. Azeite e farinha é providência. Deus está me autorizando a profetizar. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, porque eu, Senhor, estou te enviando providência. Hoje, quem acredita nessa providência, levante a mão para o alto. Eu vou dar 30 segundos para você adorar aquele que manda a providência. Não estou ouvindo barulho de adoração. Qual é a dificuldade de adorar? Não estou ouvindo barulho de quem está recebendo uma mudança de vida. Eu não estou ouvindo um glória a Deus, eu não estou ouvindo um aleluia, eu não estou ouvindo um obrigado Jesus, eu não estou ouvindo Deus eu creio, eu não estou ouvindo eu recebo, eu não estou ouvindo. Está fazendo uma mudança na tua vida, Deus está mudando tudo de lugar, depende de você. Pegue na mão de alguém, levante essa pessoa da cadeira. Elias disse: se fizer primeiro um bolo para mim, não vai faltar azeite nem farinha. Faltou? Posso falar a verdade? É um pouco dura, mas posso falar? Só vai faltar no dia que você virar as costas para o altar. No dia que a igreja para você tanto faz, tanto fez, sua vida na ordem tanto faz, tanto fez. No dia que para você o homem de Deus e um homem da rua ou um flanelinha qualquer é a mesma coisa, então a sua vida é uma mesma coisa. No dia que você ataca, continua atacando o homem de Deus, ataca profeta, ataca a igreja e não entende por que vive sendo atacado. Tem gente que fala para mim, não consigo sair da depressão. Pois é, na pegada que você vai, a tendência é piorar.
não aprende a servir. Não aprende. Tem gente que tem dificuldade, pastor Everton, em servir. Tem gente que tem dificuldade em servir. O senhor tem dificuldade em servir? Eu não tenho nenhuma dificuldade. Pastor Everton chega aqui no domingo 2 da tarde para botar a cone e ficar tomando conta das vagas aqui na frente da igreja. Ninguém tem dificuldade em servir. Mas tem gente que tem dificuldade. Ele acha que fazer alguma coisa pelo outro é se rebaixar. Ou então vai fazer igual uma irmã que falou para mim: ainda bem que eu lhe conheci, o senhor é tão gente boa, mas eu achava que o senhor era super importante. O que você achava, o que você acha, o que vai achar, não interfere em nada na minha vida. Agora, o que você acha, o que você fala de um homem de Deus é problema para você e não para mim. Tem dificuldade de honrar o altar? Acha que é se rebaixar? É por isso que não chega a bênção na sua vida, e é uma dificuldade para você ser abençoado. Porque você acha que abençoar o altar é se rebaixar. E é mesmo, se rebaixar para Deus é receber vitórias dEle. Mas você não está se rebaixando a ninguém. Você está plantando no altar a única fonte que nunca fica devendo nada. O único investimento que não dá errado. Posso profetizar sobre a tua vida? Eu quero profetizar que a partir de hoje, em um cenário que não faz nenhum sentido, vai brotar milagre na tua vida. Eu imagino, Camila, aquela mulher preparando o bolo no outro dia, dizendo: apareceu esse azeite e essa farinha de onde? Não sei, só sei que apareceu. E no outro dia, apareceu azeite e farinha de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. É porque Deus não precisa de explicações, Deus precisa da sua fé e do seu sacrifício. Eu quero profetizar. Vem para cá, pastor Everton. Eu quero profetizar que você sairá daqui hoje. Delebaraua. Herécia. Eu quero profetizar que você sai daqui hoje debaixo de uma unção, que em um cenário totalmente crítico, milagres vão brotar. Vira para o teu irmão e fala para ele: vai acontecer milagre. Não, fala para algum mais animado: vai acontecer milagre. O cenário é de crise, o cenário é caótico, vai brotar milagre, 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 milagre. Quem recebe milagre, jogue a mão para o alto, abre a boca e glorifique. Vai acontecer milagre.